texto maravilhoso. E a Bíblia deve ser o guia de todo cristão. A Bíblia deve ser o guia de todos nós que somos, não só cristãos, mas seguidores de Cristo e também discípulos do Senhor Jesus. A verdade prática da lição diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Falamos aqui um pouco de sabedoria, que é muito importante para a nossa vida cristã e também para nos guiar, ou para nos dirigir, ou para nos conduzir. E é tão bom sermos conduzidos por algo, ainda mais quando olhamos para o Senhor Jesus e olhamos para a sua palavra. É o único que vai nos levar a caminhos seguros e também a lugar seguro. E a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a sabedoria para o ser humano. E eu estava pensando, lendo e relendo os benefícios que a sabedoria traz a todos nós. E é importante ser sábio. E a Bíblia diz que quem acumula conhecimento ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. E o que é domínio próprio? É o autocontrole da nossa vida. É o autocontrole emocional. De vez em quando a gente ouve alguém dizer: eu perdi a cabeça. Eu fiz isso porque eu estava fora de si ou fora de mim. Mas a gente precisa aprender o autocontrole, o autodomínio, e ainda mais quando falamos sobre a nossa vida cristã. Entre as virtudes teológicas estão a fé, o amor, a esperança, centradas em Deus. Enquanto a Bíblia defende a abnegação, a humildade, a generosidade e a compaixão para com os outros, o mundo defende o egocentrismo, o orgulho, o consumo e o julgamento. Isto é o que o mundo defende. O quê? O egocentrismo, o orgulho, o consumismo e o julgamento. A maturidade em Cristo evidencia-se o fruto do Espírito no crescimento, em conhecimento, nos fortalecendo cada vez mais, cada vez maior em perseverança e paciência e, por fim, no ser agradecido. Esta é o quê? É a fonte da verdadeira sabedoria. Nós entendemos que nós todos somos sábios. Mas quem nos dá sabedoria? E quem nos torna sábios? A palavra de Deus. Ela é a fonte. Ela nos ensina a quê? A nos conduzir. E nós falamos um pouco, e hoje eu quero pensar um pouco sobre a prudência. O conceito de prudência, o dicionário diz e esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata e que o adjetivo grego enfatiza uma decisão inteligente. O sábio ou prudente, o que ele faz? Antes de agir, ele pensa. Você conhece alguém que só age pelas emoções? Só age pelo calor das emoções? Ela não para pensar. E ela não para pensar antes de agir. Ela age
pelo impulso. Tem gente que sofre demais, por quê? Porque fala pelos impulsos, age pelos impulsos e toma decisão pelos impulsos. Quando nós deixamos nossos impulsos dominar a nossa mente, nós sofremos muito mais. Mas quando nós deixamos que os nossos impulsos, esteja debaixo do senhorio de Cristo, e deixamos que Cristo nos conduz, os nossos impulsos, eles não terão mais a direção da nossa vida. Mas muitas pessoas são dirigidas pelos impulsos, elas agem pelos impulsos, elas fazem bobagem pelos impulsos, elas tomam decisão pelo impulso. E quando ela vai colher e vai querer dar uma marcha ré, aí o mal feito está feito. Por quê? Porque agiu pelo impulso. E qual é a desculpa? Eu perdi a cabeça. Eu não podia ter feito isso, eu perdi a cabeça. Mas se você é cristão, quem controla você? Ou quem nos controla? É a carne. Porque o impulso, ele é o quê? Ele é fruto da carne. Então a gente tem que agir pelo quê? Pelo Espírito. E a prudência, ela diz que nós precisamos aprender a agir com prudência. E o homem, a mulher, o moço, o adolescente e a criança que age com inteligência, age com prudência, ele faz o quê? Primeiro ele reflete. Ele disse, eu não vou fazer isso porque isso aí vai me trazer muito prejuízo. Porque todas as vezes que a gente pensa no pecado, e a gente pensar o que o pecado traz, a gente não pratica. Mas se a gente é impulsionado e cede o impulso, a gente vai para o vinagre. Alguém, esse dia me perguntou, se Deus perdoou Adão e Eva, por que Deus expulsou do jardim do Éden? Deus perdoou. Deus poderia ter deixado eles no jardim do Éden. Mas só que eles não estavam inocentes, porque Deus o havia avisado. Quando Deus falou, olha, de tudo que está no jardim, vocês estão livres, mas desta árvore, da ciência e do mal, que está no meu jardim, não toque. Porque o dia que você pôr a mão aí, você vai perder tudo isto. Eles foram avisados. Então a gente quando peca, a gente tem consciência. Eu disse, ele foi perdoado, mas ele não ficou livre da consequência. Por quê? Porque toda imprudência, ela tem uma consequência. Todo erro, ele tem uma consequência. E a gente precisa pensar nisso. E quando a gente pensa na consequência, a gente pensa umas par de vezes ou uma porção de vezes para fazê-lo ou para cometê-lo. Então é por isso que é bom sempre andar com a irmã chamada prudência. E andar prudentemente. Aí a lição disse que é o quê? Uma decisão inteligente. Olha o que diz Provérbios capítulo 16 e o versículo de número 21. Abra sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo de número 21. E aí a lição traz aí uma infinidade de referências. Como a gente tem o tempo curto, a gente não vai ler todas, mas em casa você pode ler a sua revista bíblica, e a você que está em casa,
pode ler todas estas referências. Olha o que diz o texto: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus em espírito, e a gente lê compassivamente, sem atropelo, e sem ler a palavra correndo, a gente vai entendendo e a palavra ela vai fazendo um efeito na nossa vida e ela vai mudando a nossa maneira de se conduzir e a nossa maneira de caminhar e a nossa maneira de andar. E o grande sábio Salomão diz: a sabedoria, o sábio de coração será chamado o quê? Prudente. Ele age com inteligência. Por quê? Porque ele é um homem sábio. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, capítulo 14 e o versículo de número 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. E todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra caminho, ela está dizendo a nossa maneira de andar, ou a nossa maneira de se conduzir. Isto quer dizer a palavra caminho na Bíblia Sagrada. E ela, como guia, ela é maravilhosa. E olha o que diz o verso 15 e o verso 18 do mesmo capítulo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha a importância da prudência. Ele faz o quê? Ele olha os seus passos, ou a sua caminhada, ou a sua jornada. E o verso 18 diz o quê? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O sábio teme e desvia do mal. E é muito importante, por quê? Porque o prudente, ele foge do mal. Ele desvia do mal. Quando Deus deu testemunho de Jó, o que Deus falou para Satanás, ou para o adversário? Viste o meu servo Jó? Se Deus falasse para o diabo: viste o meu servo Jairo? Viste a minha serva Maria? Quem estava testemunhando de Jó? O próprio Deus. Eu acho bonito essa expressão bíblica, quando Deus pode dar testemunho de um cristão. Quando Deus pode dizer: viste. Porque Deus conhecia Jó, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Deus conhece os dois lados humanos. Deus conhece dentro e Deus conhece fora. E Deus conhecia Jó, não só o lado exterior e o interior, mas Deus conhecia a sua mente. Deus conhecia a sua fidelidade. E Deus disse: nesse eu posso arriscar. Mas não é com todo mundo que ele pode fazer isto. Tem pessoas que, se ele fizer isto, ele vai se decepcionar. Mas tem pessoas que ele faz isto e o nome dele vai ser glorificado.
Arabacaxandacarabacá. Deus quer ser glorificado em nós. Deus quer ser glorificado em nós. Pela nossa conduta, pela nossa maneira de nos conduzir, de nos guiar. É Deus. Se Ele está em nós, Ele tem que nos conduzir. Agora, se for para me tirar Deus e me conduzir, eu só vou ter problema comigo mesmo. Aí ele olhou e disse: Satanás, eu conheço Jó. Viste ele? Aí ele, homem o quê? Que se desvia do mal. Como o ser humano tem dificuldade para desviar do mal, para sair fora do mal, para fugir da aparência do mal, como diz Paulo a Timóteo: foge dessas coisas, foge da aparência do mal. E a gente tem que fugir da aparência do mal. E a gente tem que deixar Cristo ser glorificado e exaltado em nossa vida. Porque a mensagem mais viva, mais vibrante e mais tocante é a nossa vida. Capítulo 15, verso 5, do livro de Provérbios. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. E hoje nós vivemos uma geração que pai e mãe é só para sustentar eles, mais nada. Infelizmente. E tem uns marotos ainda que olham para você e dizem: eu não pedi para vir ao mundo, agora você tem que me dar comida. Não é bem assim. A gente precisa ser prudente, sensato, inteligente. E aí ele diz, o sábio Salomão, em Provérbios: o tolo despreza a correção, o rebelde despreza a correção. Aquele que acha, ou imagina, ou pensa que sabe tudo, ele diz: não, eu não preciso. E ainda mais se estiver numa posição social um pouquinho melhor, ele tem a capacidade de humilhar os seus pais. Tem capacidade de humilhar sua mãe. Ainda tem coragem de dizer: vocês estão comendo porque eu trago pão para casa, porque o salário de vocês não dá para nada. Ou você acha que não tem filho que faz isto? Infelizmente. Só que também a palavra de Deus, ela tem uma promessa firme: honra a teu pai, honra a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Glória a Deus, aleluia. Esta é a segunda promessa da Bíblia Sagrada. E quando a gente faz isto, independentemente da situação em que ele se encontra, ou ela, mãe ou pai, se encontra, é dever do filho. Por quê? Porque a criatura nunca será maior do que o Criador. E nunca podemos pensar ou imaginar, ou dizer: não, eu sou maior do que meu pai. Eu existo por causa deles. Eles não existem por causa de mim, é eu que existo por causa deles. Quando a gente começa a pensar e a olhar para a prudência, a gente diz: é verdade. E aí a gente começa a honrar, aí Deus começa a nos acrescentar anos
de vida. A lição, ela diz, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela, o bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. O prudente, ele olha. E às vezes a gente sofre muito por causa do quê? Por causa das escolhas erradas, das escolhas trocadas. Aí volto a insistir, quando a gente age por impulso. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 30, e o versículo de número 19. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida para vivas tu a tua semente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ele estava dizendo à nação, aos israelitas ou aos egipcianos, disse, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Também coloco a morte e a vida. A escolha é de cada um de nós. Por quê? Porque Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas. Deus, Ele orienta. Por quê? Porque Deus deixou ao ser humano uma coisa chamada livre-arbítrio. E o que é isto? Escolhas. Livre para escolher. Mas Ele mostra. Quando você lê o livro de Deuteronômio no capítulo 29, nos primeiros 14 versículos, a gente lê muitos primeiros 14 versículos. Mas do versículo 15 aos outros versículos, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar as maldição ou o castigo pela desobediência. Mas nós gostamos dos primeiros 14 versos. Você sempre estará por cima e nunca estará por baixo. Vou te colocar por cabeça e não por cauda. E a gente dá um glória a Deus e fala a língua estranha. E a gente dá um pulo no banco. Mas quando ele aperta assim, ele diz, não, isso aí não é comigo. Isso aí é a Carmanzinha que não veio hoje. Ela estava muito precisando disso aí. A Bíblia é para todos, irmãos. Deus não fala com quem está ausente. Deus só fala com quem está presente. E se ela não serve hoje, ela serve amanhã. Por quê? Porque a Bíblia, ela serve também do quê? De prevenção. Eu aprendi que eu não vou praticar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me orienta. Isso aí vai me trazer um mal tremendo. Vai me trazer um prejuízo tremendo. E eu prefiro usar o quê? A prudência. E olha o que diz Lucas capítulo 10, o verso 42. Vamos para o Novo Testamento. Mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Glória a Deus. Eu creio. Lá estava Marta e Maria. Lá estava quem? O Senhor Jesus. Dentro da casa das irmãs. Fazendo o quê? Orientando. E Marta se distraiu com muitas coisas. E ela se distraiu tanto que ela olhou para o Senhor Jesus e disse: não é possível que a minha irmã me largue eu fazendo as coisas sozinha e ela fica aí de boa. O Senhor Jesus estava dizendo a ela: agora não é hora de arrumar a cozinha, agora é hora de aprender a palavra de Deus. O que acontece com você, Marta, é porque você anda distraída. Olha o que diz o verso 40. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servi-lo? Disse-lhe, pois, que me ajude. Aí o Senhor Jesus defende a Marta? Não. Defende Maria? Também não. A única coisa que ele diz é: ela escolheu. Você também tinha a opção de escolha. Todos nós temos a opção de escolher. E nós levantamos fazendo escolha e deitamos fazendo escolha. A nossa vida é uma vida de escolha. Que pijama eu vou colocar para dormir? É uma escolha. Que roupa eu vou colocar para sair? É uma opção de escolha. E nós vivemos o quê? Fazendo escolha. E a gente precisa fazer o quê? Escolhas inteligentes, escolha sábia, escolha entendida. Por exemplo, quando eu vou colocar uma roupa para ir à igreja, eu falo: eu não vou com essa roupa na igreja, essa roupa não é adequada para ir à igreja. Vou pôr uma roupa mais decente. Vou me vestir melhor para o Senhor Jesus. Eu não vou à igreja para chamar a atenção de ninguém. E nem o meu corpo vai à igreja para chamar a atenção de ninguém. Eu vou na igreja para servir a Deus. Vou para adorar ao Senhor Jesus. Então eu vou fazer uma escolha certa. Porque o meu guarda-roupa tem roupa para todas as ocasiões. Mas eu não posso vir seminu para a casa de Deus. Porque o meu intuito, então, é chamar a atenção para mim e não chamar a atenção de Deus. E o que chama a atenção de Deus? É o meu coração e a minha vida. Glória a Deus! Aleluia! E quando eu vou no guarda-roupa e eu pego uma saia mais curta, eu estou dizendo o quê? Eu quero que todos me vejam. Porque se eu vestir diferente em meio a uma sociedade, todo mundo vai perceber porque eu estou diferente. Mas se eu visto igual a um cristão, escolho com inteligência, eu falo: poxa vida, que bom, eu posso ir à casa de Deus, bem vestido e bem comportado. Mas aquele que não tem prudência diz: eu faço o que eu quero, eu visto como eu quero. Se eu quiser sair pelado, ninguém tem nada a ver com isto. Mas todos os seus erros, não esqueça, tem uma consequência. Aleluia! E quando você veste mal, a pessoa vai olhar para você, vai dizer: isso aqui não é crente nem aqui nem nos infernos. E alguém que é conservador passa por você, não dá paz do Senhor, você fica zangado. Mas olha como você está. Eita, glória a Deus! Aleluia! Você provocou? Louvado seja Deus!
Mas quando eu olho para a prudência, eu disse não. Senhor Jesus olhou para Marta e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Primeiro ele disse que ela estava distraída. Depois ela disse que ela estava o quê? Ansiosa. E depois ele disse que ela estava o quê? Afadigada com muitas coisas. Na hora do culto ela estava fazendo tudo, menos adorando o Senhor, aprendendo do Senhor. Ela estava distraída. Eu lamento que às vezes no culto as pessoas estão tão distraídas, mexendo no celular. Está aqui só o corpo sentado nesses bancos, mas a mente está longe, está no celular, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro. Fazendo selfie em cima do púlpito na hora do culto. Isso não é lugar disso, irmão. Que é lugar de adorar a Deus. Aleluia! Você já viu eu tirando selfie aqui em cima? Nunca vai ver. Eu nem trago meu celular para a igreja. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de adoração. O culto nem terminou, já tem gente fazendo selfie no meio do culto, tirando foto no meio do culto, mandando para as redes sociais no meio do culto. Pregador, cantor, crente, membro. Isto é o quê? É gente ansiosa. Está mais preocupado em mostrar onde está e mostrar quem é, do que glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ah, pastor, é pecado tirar foto? Nunca foi. Espera o culto terminar, tira foto aí com as irmãs, tira foto do jeito que você quiser. Mas na hora do culto, irmão, isso chama irreverência. Glória a Deus! Aleluia! Isso chama o quê? Imprudência. Eita Deus! Oh, glória! Aí depois sai do culto murmurando, não sabe por quê. Aí você olha e fala: meu Deus, como pode? Mas quando a gente é prudente, a gente olha e diz: não. Glória a Deus! Eu não posso ficar como Marta. O Senhor Jesus está dentro da minha casa. Vou ficar distraída. Eita Deus! Vou ficar ansiosa. Vou ficar afadigada. Ficar andando para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Não. Ficar afadigada com muitas coisas. Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer aquilo. Não, dá o tempo de Jesus para ele. Glória a Deus! Aleluia! E ele olhou para Marta. E disse: ela fez uma escolha. Infelizmente, a escolha que você fez é contrário à escolha dela. Então, as nossas escolhas, elas são o quê? Elas são importantíssimas. Deixa eu andar aqui, senão não vou terminar isto. A prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas capítulo 1, verso 17. Neste sentido, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar nas veredas da retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Lucas 1:17. João Batista era um pregador que nem um crente de hoje quer ouvir. Que a mensagem dele era pesada. E era dura. E ele só tinha uma mensagem. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Lucas 1:17. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações. E quem converte é o Senhor. Quem convence é o Senhor. E é tão maravilhoso quando a gente dá liberdade a isto. Paulo diz à igreja de Coríntios, no capítulo 5 e versículo de número 17, se alguém está em Cristo Jesus, ele diz, se alguém está, aonde? Em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem faz tudo novo em nós? É o Senhor Jesus. É Cristo o nosso Senhor. E por isso que é importante. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 18. Olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabais quais seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. A sabedoria para sempre, para compreender a verdade e a prudência, para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Efésios 1 e 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 9, descobrindo. Verso 8, ele diz que ele tornou abundante para convosco em toda sabedoria e prudência. Duas coisas que caminham junto. Podemos chamá-lo de fruto do Espírito. O quê? A prudência e também a sabedoria. E Paulo estava dizendo aos irmãos efesianos, para compreender a verdade, para agir corretamente segundo a vontade de Deus, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração e leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 15. Por isso que a oração ela é importante para a nossa vida. Aí o ponto 3 diz a beneficência, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios, nos 6 primeiros versículos do capítulo 1, ele destaca a prudência. Vamos ler? Abra a sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 1, os versos de 1 a 6. Diz o texto, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído, adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios
e suas adivinhações. Verso 2: para conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entender as palavras da prudência. Aqui nós identificamos os benefícios que a prudência nos traz. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Autocontrole. Para quê? Para não revidar as ofensas. Provérbios, capítulo 12, e o verso 23. Como a gente tem dificuldade nisto, irmãos. Como a gente é maroto. Como a gente é bravo. Como a gente perde o controle quando é ofendido. Rapidinho. E xinga palavrão. Fala nome feio. A boca do crente é santo, irmão. A palavra do santo deve ser palavras que edificam. Tem crente que a gente tem vergonha dele quando ele é contrariado ou quando ele é ofendido. Meu Deus do céu. Parece que a velha natureza monta nele. O velho homem sobe na cacunda dele e ainda a caca espora. Diz, vamos, você vai deixar barato? É a lição que diz. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar. Provérbios 12 e 16. Que diz o sábio Salomão? A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Salomão diz que a ira do louco se conhece no mesmo dia. Quando ele é o quê? Ele é ofendido. E às vezes as pessoas perdem o equilíbrio. Preocupado com o que estão dizendo ou estão falando. Fica apavorado. Irmão, se eu não devo, vou temer para quê? Quem me justifica não é o homem, quem me justifica é Deus. Vou ficar procurando um, procurando outro, correndo atrás de um, correndo atrás do outro, ficar um desesperado? De jeito nenhum. Falar até do meu Jesus, não vai falar do Jairo? Jesus, meu filho. Tadinho dele. Inocente, não abriu a boca, desceram a pua nele. Agora, se eu for ficar correndo atrás de todo mundo que fala mal de mim, eu não faço outra coisa mais na vida. Ficar só atrás de conversa, só atrás de... Ai, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Aí ele diz, eu sou o quê? Eu sou imprudente. Porque o que vai dizer quem eu sou é as minhas ações e as minhas atitudes. Glória a Deus, aleluia. Elas dizem quem eu sou. E achei bonito hoje uns comentários lá no meu aniversário de algumas pessoas que eu nunca imaginaria que pronunciou do jeito que pronunciou, umas palavras bonitas. Falei, Jesus, ajuda eu a caprichar um pouco mais. Porque isso aí glorifica o teu nome. Isso aí enaltece o nome de quem? O nome de Cristo. A humildade para não exibir conhecimento. Provérbios 12, verso 23. Você está aí com o texto. Lemos o diz. Encobre
proclama a estautícia. Ele sempre fala do homem avisado, ele fala do homem prudente, ele fala do homem sábio ou do homem inteligente, do homem humilde. Aí ele cita de novo, livro de Provérbios, o pensar antes de agir para não ser influenciado. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Glória a Deus. Ele fica atento. Deixa eu andar um pouco aqui para nós finalizarmos. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus 7,24. Procede com retidão, cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém aceso a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. A prudência é a sabedoria da prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Concluindo a lição, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que nos leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filho da luz. Termino com Efésios capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Esta lição é maravilhosa. Se você ainda não adquiriu essa revista, procure aí a nossa Escola Bíblica Dominical e adquira, porque ela é muito valiosa. É um ensino maravilhoso da palavra de Deus. Efésios 5, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Olha o que ele diz: porque noutro tempo erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Se nós vivermos uma vida cristã, preocupados em produzir fruto, nós seremos as pessoas mais abençoadas em cima desta terra. Todos os dons espirituais são maravilhosos, mas o fruto do Espírito é que glorifica Cristo em nossa vida. Não é dom espiritual, não. Por quê? Porque Jesus e Deus, no dia do tribunal de Cristo, não nos conhecerá pelos dons, mas nos conhecerá pelos frutos. Então é muito importante. E às vezes você vê pessoas cheias de dom, mas quando você olha para os frutos, tudo estragado. Não dá para se alimentar, porque estão azedos, estão apodrecidos, porque a vida não condiz. Porque a vida cristã, ela está pautada nos frutos do Espírito. E a prudência, ela é o que? É fruto. A sabedoria, ela é o que? Ela é fruto. E fruto, a gente produz. Dons não, dons a gente recebe para ser usado em ocasiões especiais. Mas o fruto, ele faz parte da nossa vida cristã e do nosso cotidiano. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando melhor em nosso coração. Amanhã temos culto em todas as nossas congregações.
Quinta-feira aqui nosso grande culto de Vitória, na coordenação, nosso irmão pastor Sebastião Lima. Sexta-feira temos aqui a abertura dos nossos trabalhos com a nossa irmã Marta Costa. E convidamos aí todos os irmãos e a igreja para estar conosco. E no sábado, durante o dia, é só para aqueles que fizeram as suas inscrições para participar do seminário de instrução para o departamento infantil. Mas sexta-noite nós temos aqui o grande culto. E sábado, o nosso grande culto de Santa Ceia. E estará entre nós o pastor desta igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa. É uma honra recebê-los aqui e convido a todos os obreiros, toda a igreja, venham sábado à noite cear conosco para nós recebermos o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Irmão, no próximo dia 16, nós vamos sair daqui com a caravana para a cidade de Marília, com obreiros. E se você tem disponibilidade de ir, nós vamos sair daqui dia 16 de março, às 6 horas da manhã, e vamos retornar, vamos ficar lá quarta, quinta, e retornaremos na sexta-feira, após o almoço, que a escola bíblica lá termina ao meio-dia, na sexta-feira. Aí você almoça e vem embora. E venhamos embora. E o nosso ônibus está tinindo. Conversei com o irmão Clóvis, o ônibus está bom, está com outro motor, está mais leve, e está todo arrumadinho, todo reformado. E nós vamos. Não tem custo nenhum para os obreiros que desejam ir. É só ter vontade de ir. Sairemos dia 16, às 6 horas da manhã, e retornaremos após o almoço do dia 18. Nós temos aí a nossa secretaria, os irmãos que desejarem fazer parte desta caravana, procure ali a nossa secretaria, o nosso secretário, o irmão Jovencio Matos, e deixa lá o seu nome para nós termos uma previsão. E nós queremos aí uma caravana bonita, e pelo menos mais de meio ônibus, né? Senão não compensa girar o ônibus com poucas pessoas. O custo não é barato. E vamos orar por isto. E já conversei com o pastor Elândio está nos aguardando neste dia ou nesta data. Na verdade, começa dia 14. Se alguém tiver coragem de dia 14, fique à vontade. Começa no dia 14 e vai até o dia 18, a meio-dia. Começa segunda-feira, domingo à noite, culto de abertura, segunda de manhã, de tarde e à noite, são os períodos de ensino da palavra de Deus. Aí, se a sua esposa quiser te acompanhar, que ela não deixa você sair sozinho, não tem problema, leve ela, e vai ser bênção de Deus. Vamos em pé agradecer ao Senhor. Vamos orar com o nosso vice-presidente, pastor Israel Balbo. Vamos agradecer ao nosso Deus, irmão, por esse culto maravilhoso. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos por esse culto que nós participamos. Oramos e ouvimos a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos sempre nos teus pés, sempre, Senhor, dependente de Ti e aguardando a vitória que só vem de Ti. Esperando a Tua paz, dando uma noite abençoada, um sono bem-sucedido, nos preparando para as atividades do amanhã. Essas bênçãos nós pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Faz assim com a mão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem diz um amém? Amém.